Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e quer dizer, irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui trazer uma palavra ao coração de todos os amados e quer dizer, irmãos, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no livro de São João, no capítulo 7, a partir do versículo 33. Quero estar apenas lendo alguns versículos. Está falando daquilo que Deus colocar dentro do meu coração. São João, capítulo 7, versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram-lhe, pois, os judeus, uns para os outros: para onde irá este que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso disse ele no Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Nós podemos observarmos a palavra de Deus, Jesus trazendo instrução acerca da partida dele, antes dele morrer, mas abrindo os olhos dos discípulos e de todos os apóstolos ali que se encontrava servindo ao Senhor, que andava com Jesus Cristo, que vivia com Jesus. Então o Senhor trouxe esta palavra para os corações deles. E também os doutores da lei, os fariseus, os escribas e aqueles que se encontravam ali, que tinham conhecimento de toda a palavra da lei, mas os seus corações estavam longe de compreender sobre a salvação que Jesus Cristo estava trazendo para todos aqueles que criam sobre a sua palavra e sobre as suas promessas. Então aqui no versículo 33, disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Aqui Jesus Cristo estava dizendo para toda aquela multidão que ainda ele se encontrava no meio deles, e eles poderiam ver Jesus, ouvir Jesus, pregar, curar os enfermos, os leprosos, ressuscitar os mortos. Então Jesus se encontrava com eles. Então Jesus disse: ainda um pouco estou convosco.
ainda um pouco estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Jesus aqui já estava explicando que ele iria de onde ele veio, porque ele estava com o Pai, veio em espírito, se fez carne, habitou entre nós, fez a obra, depois de concluída a obra, ele voltou para o Pai, para nos apresentarmos diante de Deus, porque ele foi o sacrifício vivo pelos nossos pecados. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Então aqui Jesus Cristo estava dizendo da morte, da ressurreição, e estava dizendo que ele voltaria para o Pai, e aonde ele se encontrava no céu, aqueles que se encontravam vivos não poderiam ver ele e não poderiam estar com ele, a não ser aqueles que morressem em Cristo e permanecessem fiel até o fim. Eles poderiam depois ir para o céu de glória, na ressurreição dos mortos. Aqui no versículo 35 diz assim: disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Então aqui eles estavam achando que Jesus Cristo estava falando sobre coisa terrestre. Jesus Cristo aqui ele não estava falando sobre coisa terrestre. Ele estava dizendo que ele veio em espírito do Pai e para o Pai ele tornaria. E aonde ele estivesse, eles não poderiam ir, a não ser que eles aceitassem a palavra, que a palavra penetrasse dentro dos corações deles e eles se convertessem nos maus caminhos. Então eles não poderiam ir para onde ele ia estar. Então eles disseram, pois os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos? Ensinará os gregos? Então aqui eles estavam achando que Jesus estava falando de coisa terrena, mas aqui Jesus estava dizendo que ele ia para o Pai, de onde ele veio, e aqueles que não se encontrassem firmados na palavra não tinham como ir para o céu aonde ele ia estar nos esperando. Número 36 diz assim: que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou vós não podeis ir? Aqui Jesus estava transmitindo para eles, mas eles não estavam em espírito e eles não poderiam compreender que Jesus Cristo aqui estava falando que eles iam buscar ele em carne, e ele não estaria ali mais para pregar, porque ele já estaria em espírito com Deus nos céus de glória. O número 37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ou seja, aquele que tinha sede e fome da justiça da palavra de Deus, para ir até ele e beber, saciar a sua alma, para ter direito de vida eterna, para que quando ele partisse dessa vida, ele pudesse se encontrar no céu de glória, com o Senhor ali em sua glória, porque eles iam buscar e não iam encontrar. Eles estavam pensando que Jesus não ia pregar ali mais para eles, mas queria ensinar os gregos e ministrar a palavra para os gregos. Mas Jesus não estava falando acerca da pregação, mas sim da ressurreição, que ele iria para o Pai e eles não o achariam mais. Então Jesus disse assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então quem tem sede tem que ir a Jesus Cristo e beber de graça da água da vida, que pode fazer com que o homem salte da morte para a vida eterna. O número 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aqui Jesus Cristo estava dizendo acerca do Espírito Santo de Deus, que quando Jesus Cristo subisse ao céu,
ele ia rogar ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito Santo de Deus da verdade. E aqueles que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, seriam cheios do Espírito Santo de Deus e da glória de Deus. Para o homem e a mulher ser cheio da glória de Deus, ele tem que crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ou seja, tu serás cheio do Espírito Santo de Deus e a glória do Senhor se manifestará sobre a sua vida e sobre o seu coração. Número 39. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então aqui está confirmando a palavra de Deus, que Jesus Cristo estava falando acerca do Espírito Santo de Deus, o Consolador da verdade, que ensinaria o homem e continua ensinando o homem para que ele saia do caminho do erro para ter uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, ou seja, Jesus Cristo ainda estava vivo, então o Espírito Santo não poderia estar, porque Jesus era o próprio Consolador que consolava o coração do homem e da mulher. Mas depois que Jesus Cristo subiu ao céu, ele rogou ao Pai e o Pai enviou o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que hoje nos consola, que nos traz paz, alegria e paz para os nossos corações, depois que Jesus Cristo foi glorificado no céu de glória. Número 40. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então aqueles que estavam ali, que estavam observando a palavra de Deus, eles diziam um para o outro. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então Jesus Cristo, não só como Filho de Deus, como o dono da verdadeira profecia, que salva, que liberta, que transforma e que faz com que o homem chegue ao pleno conhecimento para entrar no céu de glória pelos portais celestiais. Número 41. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. A Bíblia Sagrada não nos relata que Jesus Cristo vinha da Galileia, mas que Jesus Cristo seria chamado Nazareno, porque ele viria da cidade de Nazaré. Então nós podemos observarmos a palavra de Deus, que o Senhor, ele veio em uma função: nos resgatar, nos libertar, nos fazer ser cheio do teu Espírito Santo, para não vivermos e andarmos em conformidade com as coisas deste mundo. Número 42. Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então, as Escrituras Sagradas também, ela relata sobre tudo quanto está escrito aqui dentro das Escrituras Sagradas, e tudo quanto foi escrito sobre a pessoa de Jesus Cristo teve cumprimento, para que assim os discípulos e todos aqueles que estavam crendo esperassem no Salvador. Número 43. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Então entre o povo havia dissensão por causa da palavra que Jesus pregava, e o povo ficavam discutindo entre si. Mas Jesus não veio para trazer confusão, mas sim libertação para a vida do homem e da mulher. Número 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então nós podemos observar aqui a palavra de Deus, que muitos daqueles queriam prender, mas ninguém lançou mão de Jesus, porque ainda não era chegado determinado tempo. Só quando chegou o determinado tempo que Jesus, ele foi crucificado pelos meus, pelos teus e pelos nossos pecados, para nos dar o direito de vida eterna. O número 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não
o não trouxestes. Então aqueles homens que saíram para prender a Jesus Cristo, não trouxeram Jesus Cristo porque ainda não era cumprido o que estava dentro da palavra de Deus. Primeiramente teve que se cumprir tudo aquilo que estava registrado dentro das Escrituras, para que assim Jesus fosse preso. Mas antes ninguém lançou mão dele, porque não era chegado o momento. Então Jesus Cristo, ele veio numa finalidade: buscar salvar todos aqueles que se haviam perdido. E eu era um deles que se encontrava perdido nas trevas, no charco de lodo, no lamaçal do pecado, mas o Senhor me resgatou da minha vã maneira de viver para ter uma vida de obediência e santificação diante da presença de Jesus Cristo. E o Senhor também quer fazer isso na sua vida, para te dar direito de vida eterna. Quero neste momento estar orando por sua vida, pelo seu lar, pela sua família, para que a graça, o poder, a bondade, o amor de Deus possa resplandecer sobre o seu lar, sobre a sua família. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos santas de poder e de glória sobre a vida dos meus amados amigos, colegas e irmãos. Papai querido, salva, cura, liberta, transforma, repreenda todo mal, toda enfermidade, todos os dardos, todos os levantes maléficos contra a vida de todos os amados e queridos irmãos. Papai querido, entra dentro deste lar, dentro desta casa, sobre a vida desta família, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Abra as portas que estão fechadas, prepara portas de emprego, toca nas carteiras profissionais, nos currículos. Repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical. Toca, Senhor, no sangue, nos ossos, nos nervos. Toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Papai querido, repreenda o problema Papai querido, no útero, no ovário, no seio, nas trompas, arranca todos os caroços, todos os miomas, elimina toda a obra das trevas e da vitória. Senhor, salva as vidas que estão nos hospitais, leitos de dor, de enfermidade, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, as vidas nas UTIs. Senhor, no submundo do crime, das drogas, da prostituição, as vidas nos manicômios, nos leprosários, a causa da viúva, do órfão, os velhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo. Senhor, salva, cura, liberta, transforma. Entra com providência sobre todas as vidas e sobre todos os corações. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, confirma a tua obra através da tua palavra. Entrego a todos na palma de tuas mãos. Curados, liberta, transformado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Uma excelente noite em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.